Lula diz que não pagou por reformas no sítio em Atibaia, porque não é o dono do lugar. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu. A Anistia Internacional cobra resposta sobre o caso Marielle. A investigação do caso parece se encontrar dentro de um labirinto, com uma série de caminhos inexplorados e becos sem saída. É crime fugir do local do acidente. A decisão é do plenário do Supremo. A presença do condutor no local do acidente, por si só, não significa qualquer autoincriminação. E hoje é feriado, 15 de novembro, data da proclamação da República. 129 anos atrás, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamava a República e se tornava o primeiro presidente do Brasil. Olá, boa tarde. Começa agora o Jornal da Justiça, primeira edição. Durante quase 3 horas, o ex-presidente Lula prestou depoimento à Justiça Federal de Curitiba. Ele negou ser o dono do sítio de Atibaia e que não pediu reformas na propriedade. Lula é acusado de lavagem de dinheiro e de receber propina pela reforma e decoração do sítio. No começo do depoimento, Lula fez uma pergunta à juíza Gabriela Havik, substituta temporária de Sérgio Moro, se ele é o dono do sítio de Atibaia. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. O ex-presidente reafirma que não pediu reformas no sítio. As obras não foram feitas para mim. Ok. Portanto, eu não tinha que pagar porque achei que o dono do sítio ia pago. Mas o dono do sítio falou que não ia pagar porque achou que o senhor ia pagar. Mas ele falou. Paciência. O Ministério Público e delatores afirmam que Dona Marisa Letícia pediu as primeiras obras no sítio em 2010, quando Lula ainda era presidente. Dona Marisa morreu em fevereiro do ano passado. Também prestaram depoimento delatores executivos do grupo Odebrecht e da construtora OAS. Eles reafirmaram que as obras no sítio foram pagas com dinheiro que abasteceu o caixa de propina das empresas pelo PT. O ex-presidente do Grupo OAS, Léo Pinheiro, disse que Lula pediu o dinheiro. Deixaram dúvida ao senhor de que ele era o real proprietário do sítio? Nenhuma dúvida. Deixaram dúvida ao senhor de que ele seria o real beneficiário dessas obras? Nenhuma dúvida. A Anistia Internacional sugeriu que uma comissão externa e independente seja criada para acompanhar as investigações da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O crime completou 8 meses. Esse acompanhamento paralelo, segundo a Anistia Internacional, não teria ligação com o estado do Rio de Janeiro. A comissão seria formada por peritos, juristas e especialistas criminais. Entre as funções do grupo, ver de perto o andamento das investigações e cobrar respostas. A investigação do caso parece se encontrar dentro de um labirinto, com uma série de caminhos inexplorados e becos sem saída. Quanto mais tempo se passa, provas se perdem, testemunhas se esquecem de determinadas coisas, ou somem, ou podem ser coagidas, enfim. Então, quanto mais tempo se passa, menor é a chance de um caso ser solucionado. O pai da vereadora disse que depois de 8 meses de investigação, a impressão é de estar enxugando gelo. A mãe, mais uma vez, cobrou por uma solução. Está sendo feito aqui, a nível estadual, tem conseguido avançar e é isso que a gente está querendo, que não especificar que órgão que vai resolver, mas que seja resolvido. Isso é que é o mais importante. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é crime a fuga do motorista do local do acidente. O tema tem repercussão geral e a decisão vale para todos os casos semelhantes que tramitam na Justiça. 130 processos. Esse é o número de casos na Justiça de todo o país de motoristas que fugiram do local depois de se envolverem em acidentes. Essas ações estavam suspensas, aguardando decisão do Supremo que julgou se fugir do local é crime. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, sim. E a pena pode chegar a 1 ano de prisão e o pagamento de multa. Na sessão dessa quarta-feira, o plenário do STF reafirmou que os motoristas não podem deixar o local do acidente para fugir de possíveis responsabilidades civil
e penal. A decisão foi por maioria, 7-4. O recurso que questionava o Código de Trânsito foi do Ministério Público do Rio Grande do Sul contra uma decisão da Justiça Gaúcha. O TJ decidiu absolver um taxista por considerar que ele não poderia produzir provas contra si mesmo. Durante a sessão, os ministros a favor de manter como crime ressaltaram a relevância e o impacto social do tema na sociedade. Eles também afirmaram que permanecer no local não viola o direito da pessoa de não produzir provas contra si. Eu penso que a presença do condutor no local do acidente, por si só, não significa qualquer autoincriminação, podendo até constituir um meio de autodefesa, na medida em que constitui uma oportunidade para esclarecer as circunstâncias do acidente que eventualmente podem militar em seu favor. Acho que a questão do trânsito é muito educativa e se resolve por uma mudança de cultura mesmo. Houve uma campanha no sentido de não faça do seu carro uma arma, a vítima pode ser você, porque tinha se tornado, como o ministro Gilmar lembrou, quase que uma situação de selvageria no trânsito, acarretando perdas de vidas de forma absurda e inaceitável. Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, em 2017, o Brasil registrou 47 mil mortes de trânsito e 400 mil pessoas ficaram com sequelas permanentes. E depois do intervalo, vamos falar sobre reprodução assistida e os direitos em relação a esse tipo de tratamento. A reprodução assistida são as técnicas de laboratório onde você manipula ou o gameta masculino, espermatozoide, ou o gameta feminino, que é o óvulo. O programa Link CNJ desta semana tem uma entrevista especial com o juiz Fábio Esteves, presidente da Associação de Magistrados do Distrito Federal. Ele fala da discriminação racial na magistratura, no serviço público, na sociedade brasileira. Em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça fez o primeiro julgamento 100% virtual. E ainda as notícias de tribunais pelo país. No Saber Direito Profissão deste fim de semana, o bate-papo é com Paulo Lacerda. Você vai conhecer a vida do professor e ainda no quadro Carreira vai ter ideia das oportunidades de mercado nessa área. Não perca, é no Saber Direito Profissão. A reprodução assistida é um conjunto de técnicas criadas pela medicina para auxiliar as pessoas que desejam realizar o sonho de gerar uma vida. Mas antes de começar a planejar a decoração do quarto do bebê, os futuros pais devem se informar sobre os direitos em relação ao tratamento. Definir o melhor momento de engravidar e ter um filho muitas vezes não é só uma questão de escolha. Tem gente que deseja muito, mas tem dificuldade. É o caso de Andréia. Eu nasci já querendo ser mãe. E só foi descobrir que eu tinha problema para engravidar quando eu realmente fui tentar engravidar, que eu já estava com 28 anos. 28, 29 anos eu comecei a tentar engravidar e não conseguia. E aí eu descobri que eu tinha problema de infertilidade e descobrimos também que o meu ex-marido tinha problema de infertilidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a infertilidade atinge em média 15% da população brasileira. E os motivos que dificultam a gravidez podem estar presentes tanto em homens como em mulheres.
Uma alternativa de tratamento para casais e mulheres que estão em busca do tão sonhado filho pode estar na reprodução assistida. A reprodução assistida são as técnicas de laboratório onde você manipula ou o gameta masculino, espermatozoide, ou o gameta feminino, que é o óvulo. Você tem desde a inseminação, que é só o preparo do espermatozoide. Você tem a fertilização in vitro, que é quando você junta os gametas. Você tem uma outra que chama ICSI, que você coloca o espermatozoide dentro do óvulo. Você tem a doação de óvulo, que é quando uma mulher, por exemplo, não pode engravidar e precisa do óvulo de alguém. Você tem o útero de substituição, ou seja, a gama é bem o congelamento de óvulos, que é o que está mais novo no momento. A reprodução assistida começou sua trajetória de sucesso na Inglaterra, na década de 1970. No Brasil, o primeiro caso de sucesso na reprodução assistida ocorreu em 1984. 20 anos depois, foi a vez de Andréia procurar uma clínica e recorrer a uma inseminação artificial. E na primeira tentativa, ela, que imaginava carregar um bebê nos braços, ganhou 3. Contar que isso vai acontecer, pouco provável, né? Assim, você não conta com essa chance. E aí foi assim, eu fiz a inseminação, tipo, no dia, se não me engano, no dia 31 de maio, dia 14 de junho eu peguei o resultado e já sabia que eu estava grávida de múltiplos, pelo número, pela porcentagem lá, entendeu? Hoje, Andréia revê as fotos dos filhos com emoção. Mas antes que a gravidez se confirmasse, o período era de busca de informações sobre os procedimentos. E para as clínicas, entre as obrigações, está a de informar tudo à paciente, através do termo de consentimento. Olha, tanto o Conselho Federal de Medicina como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela estabelece que todas as técnicas têm que ser descritas, explicadas em consultório e fornecidas por escrito. Então, e dado prazo para a paciente, para que ela possa ler, se tiver alguma dúvida, voltar e retornar para esclarecer essas dúvidas. A reprodução assistida não é uma questão médica apenas, é também jurídica. A reprodução assistida, enquanto um fato criado por nós humanos, de certa forma, dada a interferência que a reprodução assistida faz na reprodução natural, dada a interferência dela, digamos, na natureza da nossa Constituição, né, natural, ela é, sim, regulada pelo direito. Então, nós temos a Constituição apontando essa preocupação, temos a Lei de Biossegurança regulamentando esse dispositivo da Constituição e temos as resoluções do Conselho Federal de Medicina tratando especificamente da reprodução assistida. Além das questões jurídicas, aspectos éticos também se vinculam à reprodução assistida. O material genético não pode ser utilizado de maneira indiscriminada ou sem autorização. E isso, os casais e mulheres precisam observar com atenção. Para conversar sobre o assunto, convidamos o advogado Luiz Fernando Moreira. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, para a gente falar um pouquinho mais sobre as normas da reprodução assistida aqui no Brasil. Explica um pouco mais para a gente viu alguns detalhes agora. Planejamento familiar, onde está inclusa a reprodução assistida, está previsto na nossa Constituição, no artigo 226, como ressaltado na reportagem. Também se encontra previsto no Código Civil. E, posteriormente a isso, foi editada uma lei que trata do planejamento familiar, que permite aos casais tanto a questão da concepção, como também o acesso à contracepção. Então, a reprodução assistida é um conjunto de técnicas, dentre elas a inseminação artificial ou a fertilização in vitro, que são as mais hoje demandadas. Agora, a paciente, por exemplo, ela tem um plano de saúde, mas não tem condição de arcar com uma inseminação, por exemplo, uma fertilização in vitro. O plano de saúde ele é obrigado a custear esse tipo de tratamento? O artigo 10 da Lei de Planos de Saúde estabelece que as operadoras não são proibidas de vedar o acesso à inseminação artificial. E aí eu acho que existe uma possibilidade de discussão quanto às outras técnicas, porque no momento que você fala de inseminação, você está tratando de uma técnica de reprodução assistida, não da fertilização in vitro. Os nossos tribunais estavam com a tendência no sentido de acolher os pedidos de fertilização in vitro. Porém, houve uma mudança de posição do judiciário. E, ano passado, houve um acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de dizer
que o plano de saúde não seria obrigado a cobrir, nesse caso, a inseminação artificial. Por quê? Porque havia um problema daquela senhora de uma doença chamada endometriose. E o que o plano, sim, seria obrigado a fazer o tratamento da endometriose, não necessariamente fornecer a ela uma outra alternativa que seria a inseminação. Agora, e os pacientes que procuram, então, o SUS, eles têm garantido esse tratamento? Como que funciona? O problema do SUS é a questão da estrutura. Nós temos no Brasil aproximadamente 17 hospitais, no caso do Distrito Federal, o HMIB, que faz essa assistência. E o SUS dá essa assistência de reprodução assistida. Ele não tem nenhuma vedação quanto a isso. O problema é a fila, é o tempo, né, cuja média são 4 anos para você ter acesso. E como bem ressaltado na reportagem, quanto mais se avança na idade, menos a possibilidade de você ter chance de contrair, na verdade, uma gravidez em decorrência de um problema que você já vem apresentando. E a gente viu na reportagem que 15% da população brasileira tem algum problema de infertilidade, então o número é alto e a procura também, né? Exatamente. Mas eu volto a insistir, eu acho que existe a possibilidade de defesa de uma tese no sentido de que o artigo da Lei de Planos de Saúde, que é o artigo 10, que trata da vedação, da possibilidade da operadora de não autorizar o procedimento, ele diz respeito à inseminação artificial, não à fertilização in vitro. E as pessoas que procuram, então, a justiça, algumas alegam que a reprodução assistida é um direito fundamental. Como que avaliar esse ponto? Com certeza, porque baseado exatamente na lei do planejamento familiar, no que diz a Constituição com relação à dignidade da pessoa humana, né, na defesa da saúde, porque, afinal de contas, além de você estar sendo tratado de uma doença, você está permitindo àquela pessoa, aquele casal, né, homem ou mulher, né, que consiga ter acesso a uma gravidez. Agora, para quem procura essa assistência no serviço público, fica um pouco mais comprometido por conta justamente do que a gente estava conversando agora, do longo período de espera, então. É a questão da precariedade no nosso sistema. Efetivamente, se recorre muito à judicialização, no caso dos planos de saúde, em razão de não haver uma estrutura adequada de atendimento na rede pública de saúde. Doutor, obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Justiça. Ok. O Superior Tribunal Militar rejeitou denúncia contra uma sargento do Exército acusada de denúncia caluniosa. Ela alegou ter sido vítima de assédio por um oficial que trabalhava na mesma organização. A acusação partiu do Ministério Público Militar depois que uma terceira sargento do Exército acusou um oficial de praticar crimes sexuais como tentativas de estupro e atentado violento ao pudor. O inquérito policial instaurado no 16º Batalhão de Infantaria Motorizada em Natal concluiu que não existiam indícios de conduta delitiva contra o oficial. O Ministério Público Militar pediu então o arquivamento do caso e denunciou a sargento pelo crime de calúnia. A juíza da primeira instância entendeu não haver motivos para que a ação contra a militar fosse adiante e rejeitou a denúncia. O Ministério Público Militar recorreu ao Superior Tribunal Militar. Alegou que a sargento acusou falsamente o oficial por assédio sexual e que, por isso, deveria responder por denunciação caluniosa, crime previsto no artigo 343 do Código Penal Militar e que estabelece pena de 2 a 8 anos de reclusão. O caso já havia sido debatido pela Corte do STM. Na época, o ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz pediu vista e o julgamento foi suspenso. Ao retomar a discussão, o magistrado decidiu que atribuir a sargento o crime de denunciação caluniosa poderia intimidar outras vítimas desse tipo de agressão. Tentar imputar um crime de denunciação caluniosa à vítima de um presumido assédio, como pretende o representante do Ministério Público, tendo em vista a falta de provas e utilizando-se de boatos ou inverdades acerca da reputação da mulher assediada, equivale a inibir que outros militares vítimas desse crime possam denunciar seus algozes. O ministro afirmou ser inadmissível restringir um processo tão importante a irrelevantes contradições que não foram solucionadas nos autos e que, por isso, não seria coerente receber a denúncia. A ausência de provas não torna o ofensor de bem jurídico protegido em vítima de denunciação caluniosa. Se assim o fosse, seria um completo caos na apuração de qualquer infração, pois ninguém delataria qualquer crime. E no próximo bloco, Saindo da Lama, é o nome de um livro sobre a maior tragédia ambiental do Brasil. A
Há 3 anos, uma barragem de rejeitos de minério de ferro se rompeu em Mariana e destruiu tudo o que havia pela frente. Olá, o programa AGEU Brasil está no ar e a edição traz documentário especial sobre os 25 anos da AGU. Entrevistamos antigos advogados gerais da União, membros e servidores da AGU que estão na instituição desde quando éramos Consultoria Geral da República. Vamos ver o depoimento da ministra Grace Mendonça à frente da AGU há 2 anos. Uma história de muita luta, desafios e reconhecimento. Você vai ver tudo isso agora no AGEU Brasil. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. No Saber Direito Responde, você vai conhecer mais sobre o direito financeiro na área pública. Estudantes de Direito e de outra disciplina tiram suas dúvidas no estúdio da TV Justiça e também pelo WhatsApp. Neste fim de semana, o professor é Paulo Lacerda, que vai explicar mais sobre legislação, receitas e despesas orçamentárias, créditos adicionais. Não perca! Todo cidadão tem direito à justiça. Tem direito à dignidade. Tem direito à cidadania e à defesa dos seus direitos. Assistência jurídica integral e gratuita. Procure um defensor público federal. A justiça ao alcance de todos. Hoje, 15 de novembro, o Brasil comemora a Proclamação da República, um marco histórico. Vamos ver na reportagem. 15 de novembro de 1889. 129 anos atrás, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamava a República e se tornava o primeiro presidente do Brasil. Mas antes desse dia histórico, é preciso voltar um pouco no tempo para entender o que causou a queda do Império. No final da década de 1880, a monarquia brasileira estava em crise. Dom Pedro II tinha perdido o apoio da Igreja Católica, do Exército e de diversos setores da sociedade. O Império, então, ficou sem as bases de sustentação. E nós vamos ter um último problema, que é a perda de energia do modelo imperial. Então, rompe-se com a igreja, rompe-se com o exército e rompe-se com a elite econômica brasileira. A perda das colunas de sustentação do regime, a falta de iniciativa do próprio imperador para se manter, né, foram essenciais para a queda da monarquia no Brasil. De acordo com o especialista, a instabilidade tem sido uma característica presente em todos esses anos da República. Sofremos golpes de Estado, tivemos várias constituições, presidentes que não terminaram os mandatos, mas apesar de tudo isso, essa forma de governo trouxe diversos avanços para o país. O Brasil é um país de dimensões continentais e as políticas públicas têm que ser definidas localmente, então a República trouxe uma mudança essencial em relação ao Império. O Império era centralizado, a República permitiu a descentralização. O outro ponto essencial que a República nos trouxe foi a separação entre o Estado e a Igreja. Nós tivemos também uma grande inclusão de pessoas na capacidade de voto. Nós aumentamos em 3 vezes a quantidade de eleitores capazes de votar, né? Então, a proclamação da República, ela trouxe alguns avanços.
O desastre em Mariana, Minas Gerais, foi uma tragédia ambiental com efeitos que ainda se estendem por uma vasta região do país. Repercutiu em todo o mundo e se transformou em um longo processo na justiça brasileira. Agora, um livro escrito por 4 juristas resgata o lado jurídico de um processo que levou a fórmulas inéditas na busca por justiça. O livro Saindo da Lama tem como pano de fundo um dos maiores desastres ambientais do país. Há 3 anos, uma barragem de rejeitos de minério de ferro se rompeu em Mariana e destruiu tudo o que havia pela frente. A localidade de Bento Gonçalves desapareceu. 19 pessoas morreram e dezenas ficaram desabrigadas. A publicação foi escrita pelo ex-advogado-geral da União, Luiz Adams, o procurador federal Renato Rodrigues, o advogado-geral de Minas Gerais, Onofre Alves Batista Júnior, e o procurador do Espírito Santo, Luiz Henrique Pavan. Os 4 autores conduziram todo o processo que levou ao acordo de indenizações e recuperação ambiental. O inédito desse acordo é que ele não se baseia em valores, mas em programas e ações que devem ser executados pelas empresas responsáveis pela tragédia. Dentro das estratégias inéditas, por exemplo, foi a criação de uma fundação privada dedicada. Nem deixar a empresa atuar, porque o negócio dela é mineração, ela não ia fazer um bom trabalho, nem usar as estratégias de fundo, nem deixar o serviço público atuar. Dentro dos programas, existem 2 tipos de programa. Primeiro, as indenizações, seja socioeconômicas, seja ambientais. Essas não têm limites. Seja o valor que for os programas, por exemplo, recompor a calha, reflorestar e tudo. E existe o que nós chamamos de compensações, que é exatamente o ferrolho da questão. O sofrimento e aquilo que não se consegue recuperar, ele atende a uma premissa do acordo, que é entregar o meio ambiente melhor do que estava. A gente tenta explicar um pouco o que levou a gente a fazer, a colocar determinadas cláusulas, a inserir determinadas estruturas de governança dentro do acordo, a questão dos valores, né, como que foi chegado a metodologia, né, de capitalização de recursos, né, ao longo do prazo de execução do acordo. Então a gente tenta explicar, né, os motivos por trás que levaram a gente a fazer esse acordo. Um simples passatempo acabou se transformando em negócio para uma jovem artista de Brasília. Ela produz, vende e ensina a fazer mandalas coloridas e cheias de personalidade. É o nosso quadro Profissões de hoje. Meu nome é Laís Mota, eu tenho 24 anos e eu trabalho na criação de mandalas personalizadas desde 2014. As mandalas elas surgiram na minha vida de uma forma bem espontânea, eu comecei a presentear amigos e quando eu vi eu já tinha criado uma página, que é a página da Mandala Lá, e hoje ela já tem mais de 15 mil seguidores. E a definição mais encontrada é de que as mandalas elas são uma representação geométrica do homem e do cosmo, né? Então a palavra mandala ela vem do sânscrito e ela significa literalmente círculo, esfera, né? O círculo da essência. Hoje ela é muito utilizada na decoração, na harmonização de ambientes também. Colares, caixinhas, enfeites para carro. E aí eu fui desenvolvendo, tentando ser o máximo criativa nisso e desenvolvi peças menores que pudessem acompanhar essas pessoas em diversos momentos e ambientes. Depois disso eu também, com os pedidos na própria página da Mandala Lá, eu comecei a desenvolver oficinas, né? Oficinas para ensinar essa técnica. E há mais ou menos um ano que a gente já está na 5ª edição agora, sempre turmas cheias, né? E o objetivo é expandir ao máximo para levar para o maior número de pessoas possível as mandalas. No curso eu ensino um pouco da história, um pouco dos significados e também a técnica inicial, né? A forma do desenho geométrico, as medições, né? Todas para que a pessoa consiga desenvolver sozinha. Quem tem interesse em adquirir uma mandala, eu envio uma tabela com os preços e com os tamanhos. Depois disso, elas me enviam um texto, né, contendo as cores preferidas, os gostos, um pouco da história. E essa parte ela é essencial para o processo de personalização da mandala, então para o meu processo criativo. Aqui o primeiro passo que eu fiz foi fazer a medição do círculo, né, fazer a cruz. Depois com o compasso, eu medi todos os círculos, fiz todas as medições do círculo, então essa é a etapa de medição mesmo, né, para nossa geometria. Depois disso,
Eu desenhei com o próprio lápis, eu desenhei as minhas pétalas dessa mandala e depois eu já iniciei o processo de pintura. Então, de acordo com a minha intuição, de acordo com a cor que eu queria utilizar na hora, eu iniciei esse processo de pintura. Eu não imaginava jamais que as mandalas fossem tomar essa proporção na minha vida, porque hoje elas fazem parte assim, do meu cotidiano, da minha renda, da minha terapia, enfim, elas fazem parte de tudo e começou como uma brincadeira, né, como um passatempo. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Bom feriado para você. Tchau. Thank you.